Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, aqui de Bauru, do Centro Espírita Amor e Caridade. Ele já esteve conosco muitas vezes e agora em dezembro ele falou um pouquinho de Natal, mas tem muito para nos falar ainda. Conosco mais uma vez, Rogério Tato Savi. Sidney, meu grande amigo, obrigado pelo convite. É mais uma vez uma grande alegria estar aqui, participar do programa Despertar e poder falar desse assunto maravilhoso que é Jesus, Natal, Ano Novo, esses assuntos que nos fazem tão bem. Tato, será que Allan Kardec tinha realmente essa consideração que você dá a Jesus? Porque no começo da codificação da doutrina espírita, ele falou apenas em ciência, falou em filosofia. E ele não precisou criar uma religião nova. A princípio nem falava em religião. Mas depois, a partir de 1864, eis que ele traz um livro secreto que só ficou se saber o nome dele no momento da impressão mesmo. O Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo. O nome original era meio comprometedor, Imitação do Evangelho. E o próprio editor aconselhou a mudar o nome. Com toda esta celeuma, Sim. Eu lhe pergunto, não era o caso de Allan Kardec ter criado uma religião nova e ele não criou? Ele disse assim, já existe uma religião, ele simplesmente assumiu o cristianismo. Que bacana, Sidney. O Espiritismo aceita Jesus? Sim, sim. Não, uma questão muito importante da nossa doutrina. Ele pergunta, 625, qual é o guia e modelo que Deus tem oferecido ao homem? E ele fala, vede Jesus. Então, nós temos um referencial de comportamento que é o que devemos seguir. E esse referencial para nós espíritas é o comportamento de Jesus, que não toma partido em si em qual religião é melhor do que outra ou não, e sim um comportamento moral, um comportamento ético, para que a nossa vida seja boa de se viver em sociedade e como espírito imortal, boa de se viver após a nossa morte. Então, a doutrina espírita é totalmente apoiada na doutrina cristã, no cristianismo, porque os ensinamentos trazidos nesse livro, 1864, com o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, mostrava para a gente isso. O comportamento de algumas frases ou de alguns pensamentos de Jesus coerentes ao que nós temos. Ninguém vai ao Pai se não nascer de novo, ou seja, o processo evolutivo da reencarnação, que é muito explícito na Bíblia, segundo as palavras de Jesus, que era um judeu, que aceitava assim, o Guigu Neshamot, a transmigração da alma, que está na Torá, que ele aprendeu. Ele ensina outras coisas, como, por exemplo, há muitas moradas na casa de meu pai, que há vários lugares para que cada espírito, na sua diferente condição de evolução, vai frequentar. Então, você percebe que nessa parte, ele se apoia em Jesus para divulgar em si o pensamento da doutrina espírita, que, na verdade, não se apropria de nada. A reencarnação já existia, só que não tinha, talvez, essa palavra, outros pensamentos não tinham sido então divulgados, e Kardec só compila, por isso esse codificador, que na verdade nossa doutrina não é um código, mas essa compilação, essa organização por ele, mostrando Jesus é o nosso líder, a nossa referência, e todos os ensinamentos dele condizem com o que os Espíritos estão nos ensinando. Os princípios fundamentais do Espiritismo parecem, segundo essa correlação que você fez rapidamente, Sim. Estariam todos calcados no cristianismo? A existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a sintonia psíquica, a reencarnação. Parece que Jesus já trouxe a matriz para que Allan Kardec desenvolvesse, e depois, mais tarde, Francisco Cândido Xavier, ainda com outros autores, acabou por discorrer mais a respeito. Perfeito, Sidney, sem dúvida. Você que também gosta de ler e estudar a Revista Espírita, você percebe vários autores de renome que eu confio plenamente que, pelo bom senso de Allan Kardec, são sim essas pessoas, porque ele negou muitas mensagens que pareciam duvidosas ou que ele mostrou que não eram coerentes.
como Samuel Hahnemann, que está lá escrito, né? O Erasto, criador da homeopatia. E eles dizem claramente que Jesus é o governador espiritual do planeta. Nós temos essa informação, que há uma série de espíritos onde o governador, o maioral, por moral conquistada, por merecimento, é Jesus. E ele coordena todos nós, de acordo com o nosso trabalho, reencarnação, vai ajeitando aqui para a gente ir evoluindo. E essa governadoria é representada lá por Erasto, quando eles comentam assim, ó, e o governador espiritual do planeta, o mestre de todos nós, o espírito de verdade. Então eles citam o espírito de verdade, o governador espiritual do planeta, mestre de todos nós. E há um texto que Kardec coloca assim, e o espírito de verdade, o meu protetor espiritual. O Cosme Massi chegou a comentar, veja, aparentemente deixa claro que o governador espiritual, que é Jesus, que é o espírito de verdade, era o guia protetor de Allan Kardec. Portanto, ele coloca Allan Kardec como da classificação dos espíritos bons da escala espírita, o primeiro nível, faltando pouco para chegar, ou pouco assim, o próximo passo, mas não sabe quanto que é esse passo, para chegar à condição de um espírito puro. E você percebe mesmo que Kardec foi um espírito de uma pleide de espíritos superiores que toma um corpo de carne para vir divulgar. E muitas respostas chamavam ele de mestre. Muitos que respondiam as perguntas, mas mestre, não é melhor colocarmos? E ele anotando. Então Jesus foi perfeitamente assimilado pelos espíritas da época na codificação. Perfeitamente. Mas no próximo bloco, eu quero perguntar ao Tato Savi por que Allan Kardec vacilou tanto para colocar o aspecto religioso do espiritismo. Ele fala muito em ciência, em experimentação e fala muito em filosofia, que aliás é a parte principal que convence as pessoas a meditarem, a refletirem em torno da doutrina espírita. Mas eu quero perguntar ao Tato no próximo bloco por que os homens da época de Kardec praticamente nem cogitavam de Jesus. Já já ele vai responder para nós. Estamos de volta para mais um bloco do programa Despertar desse mês de dezembro, em que estamos falando de Jesus. Mas no finalzinho do programa, eu quero saber do Tato Savi quais serão as suas resoluções de ano novo. Tato, Kardec, na codificação, ele que colocou várias objeções para codificar a doutrina, achava-se talvez sem condições, sem autoridade para isso. Ele que analisava muito as coisas antes de aceitar, ele que colocava acima de tudo a lógica, a transparência. Tato, codificar a doutrina numa época materialista, e logo depois da codificação tivemos algumas guerras, sim, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que praticamente fizeram com que as pessoas se esquecessem do espiritismo. Foi o momento certo? E por que as pessoas na época estavam tão assim incrédulas, tão materialistas? Então, Sidney, a gente vê a história da humanidade, né? O próprio Allan Kardec, em sua encarnação anterior, foi John Hus, um sacerdote da Tchecoslováquia, e que ele, mesmo 400 anos antes, já defendia Jesus. Ele não, jamais publicamente aceitou essa colocação, sim, mas o Tato diz que vamos admitir que seja.
Então, e ele No meu livro Luz em Paris, Luz em Paris, sim. eu tento colocar João Hus como uma das encarnações de Kardec, mas Kardec diz assim, eu nunca falei isso. Talvez para não entrar em atrito com a igreja. Com né? certeza, com certeza. Mas mesmo que não tenha sido, foi uma história coerente e bacana. Naquela época, ele estava amarrado a uma pira e comenta assim, em nome de Jesus, quero morrer. Ele não aceita se desdizer, como até o próprio Galileu Galilei fez para se livrar. Então ele morre queimado. Depois desse tempo, ele continua no mundo espiritual, passa 400 anos do mundo espiritual, ele volta agora. E o Richard comenta que é numa época ideal, numa época boa, para agora se fazer essa divulgação. Por mais que seja materialista, foi uma época onde os próprios espíritos comentaram que era uma época boa para os fenômenos espíritas começarem a divulgar, aquela coisa da mesa girante, aquilo, a ciência não conseguia explicar. Aliás, uma época de grandes médios. Grandes médios de efeito físico. E não começou lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, no lado de Nova York. Hydesville, 1848. Com a família Fox, exatamente. 1848 na casa da família Fox, que eram metodistas, veja. Então não havia interesse espírita ali nenhum. Então, toda a América, a Europa já estavam com essas festas, que eram essas manifestações físicas. E precisava, Sidney, ter sido nesse momento científico, porque eu gostaria que a ciência explicasse. Explica aí pra gente, como é que que acontece? E o Kardec, um homem muito estudioso, um cientista, escuta de um amigo, né, lê um texto de Agenor de Gasparim, um conde, um estadista, cientista, né, e Fortier, esse amigo, diz para ele, Kardec, vai lá e vê o que está com os seus próprios olhos, faz perguntas para você ver para elas. E ele menciona aquela célebre frase, o dia que você me provar que as mesas têm cérebros e nervos, eu vou acreditar. Mas vai lá, ele foi e começou a verificar e percebeu que havia algo por trás. Então, e levou algumas perguntas anotadas no bolso que foram respondidas sem que ele tirasse o papel do bolso. Perfeito, isso foi incrível, né? E ali houve essa confirmação, não houve uma adivinhação, professor Rivaio, que é Allan Kardec. Ele escreve 10 perguntas, deixa guardado, chega lá, a mesa começa a responder sem que ninguém se perguntasse, na ordem. E as respostas ali eram grandiosas. Mais tarde, então, ele fala, tem alguma coisa por trás disso, não é possível. Aí ele fala, quem está respondendo essas perguntas? Ele fala, ele diz, como vocês sabiam que eu tinha essas perguntas? Ele fala, nós estávamos em sua casa quando você escreveu. Aí ele fala, mas quando você fala nós, você se refere a quem? Ele fala, ao espírito dos homens que viveram na Terra. Mas falemos um pouquinho de Jesus. Claro. Por que na época Jesus estava tão esquecido? A época materialista, a gente foca todas as nossas forças à matéria. E a matéria em si é a antítese da espiritualidade. Não que seja contrário, mas assim, é outro departamento. Os materialistas não acreditam em Deus por causa que acreditam demais, ou estudam somente a matéria. Os escândalos da Idade Média tiveram influência? Eu acho que sim, Sidney, tudo tem influência, essas coisas que a igreja impõe, até por um lado do combate acirrado ao cientista, a mágoa de um com o outro, essa rivalidade enorme. Então você... A mercantilização. A mercantilização demais. Das indulgências. E a venda, inclusive, aquele é suposto... Será que houve ou não houve de Jesus ter ficado tão bravo assim no templo, né, com aquela venda daquelas coisas dos animais, do próprio sacrifício. Então, tudo isso houve uma briga muito grande. Quando a doutrina surge, até você comentou no bloco anterior, Kardec se apoia mais em ciência e filosofia, mas ele deixa muito claro que a ciência e a religião não podem contradizer-se. Elas são duas alavancas para o progresso da humanidade. Porque, pelo que consta para nós, estudando um pouco da doutrina, o Espiritismo passou a ser o cristianismo esquecido que era ressuscitado pela doutrina espírita. Isso mesmo. Eu acredito, Sidney, que todas as tentativas de interpretar Jesus, Deus, criação, pela especulação, fica complicado. A margem de erro é alta demais. Numa palestra aqui no nosso SEAC, eu supostamente, rapidamente brinquei. O que vocês acham que tem atrás dessa porta? Vamos supor que vocês nunca vieram. O que vocês me dizem? Aí eu disse, um vai dizer que tem uma sala de música. E que por isso a prova é a prova de som. Outros vão dizer que tem crianças brincando e a prova é a prova de som para não atrapalhar as palestras. Outra vai dizer que é uma casa de tortura, uma sala de tortura. Eu falei, por quê? Porque cada um tem aquilo que fala. Um é mamãe, o outro é músico e o outro é um homem que gosta de ver os outros sofrerem.
Aí depois eu brincava, mas agora eu tenho um telefone lá dentro. E eu tenho aqui fora, esse telefone chama médium. E eu vou perguntar a alguém que está lá, o que ele me disse? Aí eu peço e falo, o que tem aí dentro? Aí ele falou, tem uma cadeira que se aperta assim, ela deita que nem uma cama, um refletor que ilumina assim a boca, e um maquininho com os fios trançados que faz um barulhinho assim, ó. Deu o rapaz que falou, é uma casa de tortura, ele começa a comemorar, né? É uma sala odontológica. Mas só porque eu quero dizer, ninguém acertou e ninguém acertaria. Como que eu vou imaginar uma coisa que eu nunca vi? Então, a gente diz, os espíritos informaram para nós o que é, como foi a criação. Muitas das coisas falaram antes que a ciência revelasse. Uma das duas perguntas para mim chaves é aquela, como começou a formação dos mundos? Naquela época, 1855, quando a Kardec começa a conversar em 57, 18 de abril, quando é lançado, a resposta é como formou os mundos? Deus colocou os planetas nos seus lugares e o mundo começou a funcionar, como era o modelo de Ptolomeu, o modelo de Aristóteles, mas só a mecânica quântica mais tarde, ou com a revelação do Big Bang em 1920, com Hubble, que ele falou, nossa, as galáxias estão se afastando da Terra, então Einstein disse, se eu voltar no tempo, elas vão estar num único ponto, e foi criada a ideia do Big Bang. Aí, a resposta do Livro dos Espíritos é assim, os mundos se formaram pela condensação da matéria que foi previamente espalhada no espaço. Olha que resposta lógica, coerente e contrária à época. Como que eu vou imaginar que já se sabia disso? E outra dos elementos químicos, quando fala se os elementos são um só ou são várias substâncias. A resposta lógica seria, são várias substâncias, o elemento, o hélio, hidrogênio, nitrogênio. Eles falam, não, é uma única substância. O que vocês chamam de elementos está longe de ser a parte fundamental. E antes disso, a mesma matéria que pelas modificações dá diferentes propriedades das matérias. Igualzinho à teoria das cordas, está falando muito tempo depois. Então eu falei, poxa, eu tenho que dar crédito a essas pessoas. Eles acertaram. E o mais bonito para mim, nunca queimaram ninguém, nunca mandaram matar, nunca foram atrás de punir e falar, você não pode falar isso. A mentira não se sustenta. O Espiritismo trouxe Jesus de volta? Sim, para mim trouxe. Para você ter uma ideia, Sidney, eu falo com todo o amor, eu nasci católico e papai e mamãe sempre me levaram, apesar de meu papai ser espírita, mas ele deixa que a minha mãe tome a frente e eu fiz a primeira comunhão, a crisma. E num determinado momento, já tardio até, eu comecei a perguntar para o Padre Beto, para o Padre Enedir, que são amigos próximos, por que Jesus, a questão era Jesus, era um filho único e eu não? O que era o argumento que diferenciava? A perfeição dele e a minha imperfeição não era argumento. Deus fez um filho perfeito e fez um imperfeito, mas o imperfeito é filho também. E existe uma coisa chamada metonímia, que você atribui ao autor a obra dele. Então, você que já foi em casa, você viu lá, tem uma obra do Leonardo, tem uma obra de Michelangelo, uma obra de Salvador Dalí. E você, grande conhecedor, reconheceu, esse aqui é Salvador Dalí. Você tem um Dalí aqui na sua casa, você tem um Michelangelo. A gente fala assim como se fosse o próprio autor preso na parede, mas na verdade é uma metonímia, é a obra dele com a sua identidade. Mas tem também obras de Leonardo da Vinci não acabadas, como o Homem Vitruviano, aquele homem que tem um quadrado e de um círculo, mostrando a proporção áurea. Aí você fala assim, olha, você tem uma Mona Lisa aqui, vamos supor que seja Jesus, uma obra perfeita. E um Homem Vitruviano, vamos supor que sejamos nós, a imperfeição ainda no esboço. Mas as duas são obras de Leonardo da Vinci. Por que eu vou falar que isso aqui não é uma obra? Não, é uma obra mal acabada, mas é uma obra, sou eu. E Jesus também é uma obra perfeita, mas é filho. Então eu não conseguia entender, e eles não conseguiam explicar. Até que o Richard, nós conversando com ele, indo em casa, frequentando o consultório, ele falou, não, todos somos filhos iguais. É que ele chegou a uma perfeição tamanha que confunde a pessoa. Acha que ele é um filho unigênito, filho único. E não é isso. Mas na Bíblia está escrito, sim, mas quem escreveu a Bíblia foi homens. E a palavra de Deus está na Bíblia, mas há também a palavra do homem que se equivocou. Então, essa que foi a diferença para mim. A doutrina espírita trouxe-me Jesus de volta, por isso eu passei a ser espírita. Sou grato à Igreja Católica, mas não consigo encontrar uma explicação mais sublime, que Jesus é nosso irmão, alguém que galgou os degraus que estamos aí galgando para chegar a essa perfeição um dia e sermos iguais, porque as frases que ele falou coincidem. Todos vós são deuses, poderão fazer o que eu faço. Nenhuma dessas ovelhas que o Pai me confiou se perderá. E essas que são essas grandiosas frases, vinde a mim todos vós, eu vou preparar-vos o lugar, e assim que o lugar estiver preparado, eu os tomarei para mim mesmo. Esse lugar é o nosso espírito, o nosso coração, a nossa moral. Assim que estivermos prontos, ele vem buscar a gente, fique tranquilo.
No próximo último bloco, Que eu chato. quero saber do Tato como que nós vamos comemorar bem esse Natal e já vamos ver com ele se os princípios de Jesus já têm condição de ser colocados e trazidos para nós como resoluções do próximo ano. Voltamos já já. Estamos de volta para o último bloco do programa Despertar de hoje, em que até agora Tato está nos falando a respeito de Jesus, da aceitação dele na Idade Média, mas e nos tempos atuais? Nós temos aí vários princípios em que Jesus nos oferece condições para criarmos um bolo com ingredientes preciosos, não apenas para o mês de dezembro, mas para todo o próximo ano que surge por aí. Então Jesus vem falar para nós em tolerância, vem falar em atenção, prudência, em perdão, em respeito para com o semelhante, com as suas ideias. Jesus vem nos fazer a proposta de isenção de preconceitos. Enfim, parece que na doutrina cristã temos elementos suficientes para criarmos as nossas resoluções de ano novo. O americano costuma anotar. O que você acha, Tato? Quais são as suas resoluções para o próximo ano? Olha, Sidney, eu tenho feito projetos para mim que de alcance não grandes de longo prazo, mas projetos assim, esse ano pretendo trabalhar, viajar tantos dias por mês, fazer palestras equilibrando minha família e tudo mais. Agora, eu acho que o diário é muito importante. Na questão 921 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho pede que assim que você deitar a cabeça ali, pensa no dia, como foi o dia. Então, hoje eu realmente fiquei um pouco bravo demais ali, eu tenho atrasado para alguma coisa, e adeque. Richard Simonetti fala que esta tese de nós transformarmos o bem em um hábito seria a melhor maneira de nós nos conduzirmos na vida. E para o próximo ano, você acha uma boa resolução? Perfeito. Até porque o hábito, a virtude, ela só se explica com o hábito no bem. Então não adianta você falar, próximo ano eu vou. Mas parece que sempre está prolongando. Tomemos um pouco de cuidado dessa idade. Mas olha, o ano que vem, quando começar, quantas vezes nós já nos prometemos uma mudança, um regime, um novo emprego, uma mudança, e não fazemos? Então, faz desde já. Pense diariamente para que você possa habituar-se ao bem. Com pequenas coisas, Sidney. Eu sempre que seja fim de ano, eu comento e brinco. Pessoal, vamos escolher lá um defeito que temos, pequeno, que possamos melhorar. Ainda brinco dando um exemplo. Sabe quando você está na mesa e faz aquele... Não vamos fazer mais isso não. Isso é pouco, então pega uma coisa maior. Mas tem que conseguir vencer. E diariamente não repetir mais. O hábito, a virtude é o hábito no bem. O vício é o hábito no mal. E se você vem habituando-se a prolongar, ano que vem, vai acontecer. Para mim é aquela ideia assim, que dia bom é a hora que chega o happy hour sexta-feira à tarde, semana boa é quando é o fim de semana, mês bom é quando acaba o mês para começar outro salário, e ano bom é quando começa, mas aí nunca vai chegar. Eu tenho uma trilogia da felicidade em que o meu primeiro livro foi Ser Feliz é uma Arte, depois o outro foi Ser Feliz uma Decisão, e agora lançamos A Felicidade Tem Pressa. Você não acha que eu deveria criar
um novo livro, Ser Feliz é um Hábito? Acho que sim, acho que sim. Ficaria muito feliz se você contribuísse ainda à população, os seus leitores, nós, seus leitores, com isso. Porque essa questão felicidade é o bem supremo, segundo Aristóteles, é o que você quer. Não existe um ser humano que você pergunte, Sidney, qual é o seu projeto, tal coisa, por que você quer? E você vai chegar, eu quero ser feliz. Então, mas Aristóteles dizia que felicidade representa a corporificação do bem. E vem Jesus e fala em perdão, em tolerância, em benevolência. Pense em Wall Street, pense nas guerras lá na Síria, pense nas diferenças sociais do Brasil. Nós estamos efetivamente sendo cristãos, Tato? Então, esse comportamento não é um comportamento típico cristão, porque você ainda está muito preso, ou nós estamos muito presos à matéria, aos interesses do corpo físico, do status, daquela posição social. Mas quando percebemos que isso é fugaz, que isso vai ser tão passageiro quanto um dia que termina e o sol só volta agora amanhã, você percebe que desperdiçou conquistas morais, valores espirituais. Não há nenhum problema em trabalhar, aliás, há excelente ideia em trabalhar e ganhar dinheiro, mas trabalhar para o enriquecimento é uma bobagem. Ser cristão, dá para ser cristão nos tempos atuais, dessa concorrência terrível que existe entre empresários, governos e nações que cada uma delas quer a sua hegemonia. Dá para ser cristão hoje em dia, Tato? Dá sim, dá sim. Para ser cristão dá para ser sempre em qualquer situação. É que às vezes a gente pensa que está saindo perdendo numa situação. Por exemplo, a propriedade privada, o patrão, o funcionário, todos podem ser cristãos respeitando uns aos outros. O patrão tem muito, vamos supor, como por exemplo o nosso grande professor Duda Trevisan. Ele era chefe, ele tinha uma empresa. E a vida dele era muito difícil, da relação, da luta, quanto que ele era exigido para aquele trabalho que ele honrosamente fazia. Havia os professores, eu conheço alguns deles, que também têm um outro ponto de vista. Então, não sobre uma questão diferente, mas como professor, ganha um salário menor do que o empresário, mas tudo tem o prós e os contras. Então, não podemos julgar um ao outro, não podemos dizer, isso não dá. Não, dá para ser o patrão, respeito aos funcionários, dá para ser um funcionário com respeito ao patrão, e ser cristão sim, cada um dentro do que pode, quer fazer e se desenvolver. Esses minutos finais, temos 1 minuto e meio, eu quero que você dê ao nosso telespectador a sua sugestão de como ele poderá efetivamente ser um bom cristão no próximo ano. Sempre que Jesus colocou para a gente que você faça o bem ao outro, que você haja com o outro como você quer que haja com você, ele equilibra a gente para a noção de justiça. Kardec pergunta, como eu devo fazer para que os homens se entendam? Ele fala, o homem precisa respeitar a lei de justiça. E a justiça tem um princípio de igualdade. Então, pense em igualdade no próximo. O que ele está fazendo para merecer isto? Eu gostaria que me tratasse como, mas pensa amplamente. É claro, você não deve, eu gostaria que dessem uma casa para eu morar, então eu vou dar a minha casa. Não, mas ele está fazendo por merecer, ele está fazendo dignamente a luta para conquistar o seu espaço. Então, dentro desse equilíbrio, mas procure tratar o próximo com respeito, com amor, porque você vai sentir algo nascer no coração com muita alegria. Respeite a sua família, respeite aqueles que estão colocados na sua vida próxima, mas não deixe também de respeitar seus desejos, suas vontades, o seu interesse em progredir, o seu interesse em querer crescer, mas sempre numa moral cristã, não passando por cima de ninguém, não se apropriando do que não pode ser apropriado. Vença dentro da moral e será feliz. Será que a frase, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei assim também a eles, é um bom lema para a gente seguir no próximo ano? Sim, é um bom lema, mas eu tenho sempre uma correção, não corrigindo Jesus, mas na interpretação da frase, quando ele fez, ame ao próximo como a si mesmo. Então, um homem que se tortura, que se suicida, pode exigir que o outro se torture e se suicide? Não. Ele fala, ame ao próximo como também ame a si mesmo. E amar-se a si mesmo é respeitar o corpo físico, respeitar a família, respeitar o espírito que está aqui vivendo para um lapidar. Então, faz o bem para o outro, como também busque o bem para você.
equiparadamente. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, querido. Muito obrigado a você por essa companhia. Espero que tenha um bom Natal e um ano novo maravilhoso.